Você sabia que referências ao FNF, um dos jogos de terror mais assustadores por aí, aparecem em vários desenhos animados? Isso é exatamente o que acontece em Family Guy, onde vemos Joe, vizinho de Peter e amigo policial preso a uma cadeira de rodas, vestido como um guarda e completamente pintado de roxo. Uma clara referência para aqueles que conhecem Five Nights at Freddy's, o infame cara roxo. O cara roxo representa William Afton, o assassino do jogo, enquanto ele tenta escapar dos fantasmas das crianças que ele assassinou. Outro programa fazendo uma referência ao popular jogo de terror, agora um filme, é a família amarela de Springfield, no episódio Pizza Bot's Dream of Electric Guitars, de 2021. Homer tem um flashback de sua juventude trabalhando em um restaurante familiar com animatrônicos que ele programou para performances de hip hop. Enquanto animatrônicos não necessariamente significam uma referência ao FNF, um olho atento notará que Foxy Lady é uma referência direta a Foxy. Os dois animatrônicos em cada extremidade compartilham as cores de Bonnie Blue e Freddie Brown. Há um pássaro aqui, um peru no Simpson ecoando Chica the Chicken, uma clara correlação, certamente uma referência ao jogo aterrorizante Rick e Morty em um curta de 2017. Na série Rick and Morty, vemos um jogador chamado Glorp D. Blorp, jogando 10 terças-feiras no Tinkles, uma clara referência a Five Nights at Freddy's. Ao longo da animação de 2 minutos, os espectadores testemunham cenas semelhantes ao gameplay do FNF, locais escuros e dilapidados, como se vistos através de uma antiga câmera de segurança. No final, uma pequena boneca sinistra com um sorriso infantil perturbador faz o alienígena explodir, certamente uma das referências de desenho animado mais flagrantes. Em The Ghost and Molly McGee, neste show da Disney, uma adolescente chamada Molly se torna ligada a um fantasma depois que um de seus feitiços dá errado. E se você olhar de perto, notará no quarto da garota que há um urso de pelúcia com uma cartola escura e gravata. Isso te lembra alguém? Bem, também nos lembrou ninguém menos que o próprio Fred. Até mesmo uma pessoa que trabalha na produção do desenho animado, chamada Tara Kae, confirmou que a referência ao FNF foi completamente intencional. DuckTales. No remake de 2017 de DuckTales, há um episódio que insere uma rápida referência ao FNF, quando os personagens do show acabam presos dentro de um dos desejos do Pato Donald. Eles começam a tentar se libertar e, em um determinado momento, uma garota tenta impedi-los de sair. O que ela faz é exatamente o mesmo que Chica, que parece um pato, assim como a personagem do show, mas na verdade é uma galinha. Faz no jogo FNF para dar um grande susto nos jogadores. Agora, vamos para uma referência ao FNF feita em outro filme de suspense e terror, Megan. Em uma cena específica, uma boneca psicopata está sentada em um tronco de árvore cercada por pelúcias. E se você olhar de perto, notará que bem ao lado da boneca assassina há um urso marrom, uma galinha amarela, uma raposa empoleirada na perna esquerda do urso e um coelho cinza, quase azul, à esquerda. Estes são exatamente os mesmos animais que os animatrônicos do FNAF, até mesmo nas mesmas cores. Me diga, você acredita em coincidências? Por que eu não? Especialmente sabendo que ambos os filmes foram produzidos pela mesma empresa, a Blumhouse. Isso certamente foi uma referência muito sutil, mas foi uma referência com certeza. Bem, até mesmo no super fofo reboot das Meninas Superpoderosas, nos deparamos com uma referência ao FNF. No episódio 22 da primeira temporada, surge uma nova personagem chamada Chelsea, revelada como um robô criado por Mojo Jojo. Há um momento em que ela simplesmente abre casualmente o rosto para revelar o que está por baixo. O que, honestamente, é bastante assustador. É exatamente a mesma coisa que vemos no FNF com Fred e os outros animatrônicos fazendo isso em vários jogos e mais recentemente no filme. Então, se você é um fã de FNF ou apenas gosta de filmes e jogos de terror no estilo de FNF, deixe um #Fred abaixo para nos informar se você gosta de um bom susto. Esta referência não acontece realmente na série animada Steven Universe do Cartoon Network, mas sim em um quadrinho de Steven Universe, perceptível apenas de olhos mais atentos. Quando Pearl, uma das Crystal Gems, está limpando uma grande bagunça, você pode ver 3 adoráveis pelúcias sentadas no topo de uma prateleira. Mas, se você olhar de perto, elas deixam de ser tão adoráveis, pois são uma clara referência a Fred, Chica e Bonnie. A cartola de Fred é inconfundível. Continuando, em O Incrível Mundo de Gumball. Gumball é conhecido por fazer referências a vários outros programas e jogos, como Mario Bros. E Sonic. Mas esta ainda é uma referência não oficial, pois não é explícita e não foi confirmada pela equipe do programa. Quando Gumball e Darwin estão no cinema, podemos ver um cartaz de filme apresentando 2 olhos vermelhos e um sorriso assustador. Muitos fãs da comunidade FNF acreditam que isso é uma clara referência a AOS Olhos Vermelhos dos animatrônicos quando eles se tornam hostis,
como visto nos jogos e aparentemente no filme, mas a verdade é que não é uma referência 100% confirmada, já que o cartaz exibe o nome Robo Minur, que também poderia ser inspirado no Terminator, mas quem sabe, talvez seja uma mistura de ambos, certo? Em Bug Hunters, neste programa infantil da Nickelodeon, temos uma dupla responsável por caçar monstros que escapam dos jogos para aterrorizar o mundo real. Você pode imaginar que seria quase impossível não ter um episódio relacionado a um jogo que lida com a mesma coisa, FNAF. Isso acontece no episódio chamado The Ralph Bear, onde eles precisam visitar uma pizzaria fechada devido a uma tragédia passada envolvendo animatrônicos, um deles sendo um urso, assim como Fred. Além disso, uma das pessoas responsáveis pelos incidentes na pizzaria é conhecida apenas como uma pessoa com uma silhueta roxa, uma clara referência ao Cara Roxo, o personagem do FNAF, que é na verdade William Afton. Este episódio é inteiramente inspirado no FNAF, sem dúvida. Em Jovens Titãs em Ação, esta é uma referência que não está no programa oficial, mas achamos legal e queríamos mostrar. Um fã fez uma animação legal, onde Robin é sequestrado pelos animatrônicos de Five Nights at Freddy's. Eles até despiram Robin e usaram suas roupas. Também vemos Batman, que nunca é pego de surpresa, precisando resgatar Robin em apuros. De repente, Balloon Boy, aquele personagem sinistro do jogo, aparece do nada, semelhante ao que acontece na cena pós-créditos do filme FNAF, quando Balloon Boy aparece de repente no banco do passageiro do táxi. Em The Loud House, encontramos não uma, mas duas referências ao FNAF. Em um episódio, a família de Lincoln faz uma viagem de carro e chega a uma fazenda onde, ao abrir as portas do celeiro, encontram 4 cabeças de bonecas penduradas. Essas cabeças, um urso, uma galinha, uma raposa e um coelho, são claramente uma referência assustadora ao jogo de terror animatrônico, mas encontramos outra referência ao FNAF no episódio em que Lily, a irmã mais nova, está chorando sem parar. Lori se lembra de um brinquedo chamado Phantom que costumava acalmá-la quando era bebê. Então a família começa a procurar o brinquedo que, de fato, parece uma raposa e se move por conta própria, um animatrônico. Ele é encontrado e dado à menina que o adora. Esta é uma referência clara à Foxy do FNAF, porque honestamente é meio assustador, você não acha? Em um episódio recente de Scooby-Doo, que sempre explora temas assustadores, vemos uma pequena inspiração do FNAF. Em um dos episódios intitulado Pizza Skunk, há um robô animatrônico de gambá que ganha vida mesmo depois de ser desligado. Mas, em certo ponto, quando eles entram na oficina, vemos um protótipo de um urso animatrônico cujos olhos se movem sozinhos. Os olhos vermelhos do gambá e seus instintos malévolos são referências claras ao FNAF e seus animatrônicos. Em Os Simpsons, no 4º episódio da 6ª temporada de Os Simpsons, quando eles visitam a Itchy and Scratchy Land, os robôs do parque desenvolvem uma falha e adquirem um instinto assassino, empunhando facas e machados, muito parecido com o FNAF. As cenas de robôs com facas se assemelham muito à cena em que Spring Bonnie está segurando uma faca. Temos que notar que o episódio foi lançado bem antes dos jogos, mas achamos que o episódio merecia uma menção. Estas foram as 15 referências ao FNAF em outros desenhos animados que encontramos e queríamos mostrar a você.